Padrões de classificação. Bom, como que os algoritmos de classificação conseguem entender se um determinado caractere é maior ou menor do que o outro? A gente usa tabelas de codificação de caracteres. Essas tabelas elas nasceram quando a, a informática saiu da perfuração de cartão para os vídeos, os terminais de vídeos. Ou seja, a gente precisava de uma forma de traduzir as teclas para o que fosse mostrado no vídeo para o usuário. Uma das primeiras tabelas de caractere que surgiu foi a ASCII, da American Standard Code for Information Interchange. A ASCII é uma tabela bastante limitada e que ela não tem, por exemplo, os caracteres com acentos, caracteres de outras línguas. Então a gente, quando digitava nos computadores, a gente digitava sem acento, sem cedilha, sem tio, sem absolutamente nada. Essas tabelas evoluíram para incorporar exatamente a cultura e a diferenciação das linguagens por diversos países. A gente tem aqui que atende no Brasil a ISO Latin 1 e depois foi substituída pela UTF-8. Todas essas tabelas de caracteres, elas na realidade herdaram a ASCII e a estenderam com os caracteres necessários. Por exemplo, aqui a gente tem os caracteres adiacráticos, né? Que é o A com acento agudo, o A com acento grave, o E com acento agudo, o tio, cedilha, etc. Né? E assim a gente consegue identificar se uma letra é maior ou menor do que um número, ou maior ou menor que um caractere especial, por exemplo. E se o número 1 é maior ou menor do que o número 2. Mas quando a gente está falando na classificação de letras maiúsculas e minúsculas, a gente encontra alguma diferença entre as implementações dos algoritmos de classificação. No Excel, por exemplo, por padrão, ele não distingue na hora de classificar entre a letra maiúscula e a minúscula. O que isso significa? Se a gente tiver uma lista em que apareça a palavra anjo, toda minúscula, e apareça a palavra anjo com o A maiúsculo, no resultado da classificação, a palavra que apareceu primeira será classificada primeira. Então, se anjo minúsculo apareceu primeiro, ele vai aparecer classificado antes de anjo com A maiúsculo. Se a opção de diferenciar letra maiúscula ou minúscula for setada, isso significa que sempre as letras minúsculas serão classificadas antes das maiúsculas. Então, se a palavra anjo com A maiúsculo aparecer antes da palavra anjo toda minúscula, a palavra anjo toda minúscula necessariamente aparecerá antes. Tá? Em alguns algoritmos aí, por exemplo, os comandos sorte do Linux, por padrão, ele sempre classifica as letras minúsculas antes das maiúsculas. Em alguns dialetos de Unix, a gente via que o comando sorte ele devolvia as letras maiúsculas antes das minúsculas. Mas todos provêm, alguns tipos de parametrização para que a gente possa alterar esse comportamento. Então vamos lá no Excel para a gente dar uma olhada nisso. O nosso arquivo, um Excel classificar, vamos na planilha comparações. Aqui a gente está fazendo uma comparação entre diversos caracteres, só para entender como que o Excel enxerga isso. Tá? Bom, vamos visualizar a nossa fórmula aqui. Mostrar fórmulas. Vejam que o que a gente está fazendo aqui é uma função C, que pergunta toda vez que o conteúdo da coluna B for maior que o conteúdo da coluna C, ele devolve maior. Quando for menor, ele devolve menor. Ok? Então, aqui a gente vê, por exemplo, que A é maior do que 1. A é maior do que 100 mil. A é maior do que os caracteres especiais, arroba, asterisco e A comercial. Porém, A minúsculo é menor do que o A maiúsculo, assim como o A minúsculo é menor do que o Z maiúsculo. Se nós formos olhar na tabela ASCII, na tabela UTF, no arquivo de apoio PDF que vocês baixaram lá da plataforma, no anexo a gente tem as tabelas ASCII e UTF. Se vocês olharem lá,
Vocês vão reparar, por exemplo, que as letras minúsculas, elas têm codificação maior do que os números, do que esses caracteres especiais aqui. E elas também têm uma codificação maior do que as letras maiúsculas. Porém, na hora de comparar e na hora de classificar, a gente vê que a letra minúscula ela é encarada como sendo menor do que as maiúsculas. Tá? E a gente já vai ver isso um pouquinho mais à frente na hora da organização. Em relação a outros caracteres, principalmente os diacráticos com acento, como eles vieram depois, a tabela acho que foi mantida antes da extensão que fez nascer as tabelas ISO, UTF. Então esses caracteres novos eles já são maiores do que as letras minúsculas. Uma coisa interessante de se chamar a atenção é que independente de letra maiúscula, minúscula, número ou caractere especial, todos eles são maiores do que espaço. O espaço ele é o primeiro caractere visível que aparece na tabela ASCII. Então ele tem um número menor do que qualquer outro caractere visível que seja mostrado nos computadores. Por isso, todo o espaço é sempre classificado antes de qualquer outro caractere. Ok? E aqui a gente utiliza, bom, vamos ver aqui de novo a fórmula. A gente está utilizando a fórmula Unicode do Excel para mostrar exatamente o caractere, o código de indexação que o Excel está utilizando. Então, vejam que o A minúsculo ele é 97, o A maiúsculo é 65. De novo, apesar do código de A minúsculo ser maior do que o do A maiúsculo, na comparação, A minúsculo é menor do que A maiúsculo. Tá? Essa diferenciação só vale para o caso das letras. Aqui a gente vê, por exemplo, que os diacráticos eles são bem superiores ao A minúsculo, né? O arroba, o e-comercial e o asterisco são menores e os números também são menores. Agora vejam aqui, o espaço é 32. É o primeiro caractere visível. Veja que ele é menor do que qualquer número, caractere especial ou letra que a gente encontre. Legal? Bom, vamos aqui para a nossa planilha letras. Pessoal, a gente ainda não mostrou o comando classificar, né? Nada disso. Mas o comando classificar básico ele é bem tranquilo. A gente vai avaliar isso tudo com cuidado ao longo do curso. Mas eu vou me adiantar um pouquinho aqui só para mostrar essa questão da classificação das letras minúsculas e maiúsculas com ou sem a opção de distinção entre maiúsculas e minúsculas, ok? Bom, temos aqui uma lista, o valor original que a gente não vai mexer, onde a gente tem as letras de A a E, maiúsculas e minúsculas, desordenadas. Tá? Aqui nós vamos ordenar essa lista. A lista inicialmente é exatamente igual, sem a distinção entre maiúsculos e minúsculos. Bom, o comando classificar ele fica aqui na guia dados, no grupo classificar e filtrar. A gente tem aqui a classificação rápida e o comando classificar. De novo, a gente vai ver isso tudo com detalhes ao longo do curso. Aqui no botão opções, a gente vê que há a opção de diferenciar entre maiúscula e minúscula. Ela não vem marcada por padrão no Excel. Então, vamos classificar, deixa eu cancelar aqui, vamos classificar essa lista sem levar em consideração a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Então vamos lá, comando classificar, a gente já viu que a opção não está marcada, ok. Vejam o que aconteceu. O A maiúsculo ficou antes do A minúsculo. Na lista, ele aparece antes. Porém, o B minúsculo foi classificado antes do B maiúsculo, porque na lista ele aparece antes. O C minúsculo antes do C maiúsculo aparece antes. O D maiúsculo antes do D minúsculo, ele aparece antes. Ou seja, sem a distinção, o Excel mantém a ordem que as letras maiúsculas ou minúsculas aparecem. Mas óbvio que ele classifica o A antes do B, antes do C, antes do D e antes do E. Ok? Bom, vamos classificar agora
com a distinção entre maiúsculo e minúsculo. Então, a gente precisa vir nas opções, setar aqui, ok? Ok. Vejam que agora, independentemente da ordem em que aparecem na lista, o A minúsculo aparece antes do A maiúsculo, o B minúsculo antes do B maiúsculo e assim sucessivamente. Ok? Então, essa é a grande diferença. E isso vale também, pessoal, para palavras, né? Então, vamos classificar aqui. A gente tem uma lista de palavras: ave, ave, eva, ivo, ova, uvo, todas elas com a primeira letra maiúscula e minúsculo embaralhadas, tá? Então, vamos classificar sem levar em consideração a diferenciação. Vejam, o ave maiúsculo aparece antes do ave minúsculo, porém o ivo minúsculo aparece antes do ivo maiúsculo. Legal? E aqui, se a gente diferenciar, todas as palavras com a letra minúscula aparecerão antes. Ave minúsculo aparecerá antes da ave maiúsculo, Eva, ivo minúsculo, ivo maiúsculo, ovo, uva, uva. Ok? Bom, esse é o comportamento básico do Excel, né? A gente já viu que alguns comandos sorte, algumas implementações não trabalham assim, então a gente vai precisar sempre conhecer como que o nosso ambiente de classificação, digamos assim, o nosso comando está preparado para lidar com a questão das letras maiúsculas e minúsculas. Legal? Bom, na próxima aula a gente vai falar do conteúdo das células e a classificação do Excel. Isso é alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de classificar textos no Excel. Aguardo vocês lá.